E se refletíssemos sobre a oração do Pai Nosso? Oração ensinada por Cristo, Filho de Deus, que fala tanta coisa em tão poucas palavras. Sejam muito bem-vindos, meus queridos e amados irmãos, a mais um vídeo aqui no nosso canal, Estudo Divino. Agradeço a todos vocês que estão aí nos acompanhando. Fico muito contente de estar aqui fazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal. Nosso canal que, através desse portal, o YouTube, faz 7 anos nesse ano de 2020 e em comemoração a isso, nós vamos estar fazendo vídeos aí referentes ao livro de Apocalipse, as profecias de Apocalipse, coligadas aí com Daniel e tudo mais. Então esse ano vai ser um ano de alerta para a igreja, vamos dizer assim, de tocar a trombeta para ver se a igreja realmente acorda, porque infelizmente há muitos aí que estão como as 5 virgens imprudentes de Mateus 25, ou então como o povo indiferente lá dos dias que antecederam a Noé, que está descrito em Mateus 24. Comiam, bebiam, se davam em casamento. A indiferença toma conta do povo, meus irmãos. E eu não quero que vocês que estão assistindo aí estejam indiferentes quanto às coisas que estão acontecendo no mundo. Porque, infelizmente, muitos por conta dessa indiferença vão deixar de se santificar, de ser santificados e infelizmente vão acabar cedendo às grandes tentações e tribulação que há de cair sobre esse mundo. E parece que vai ser breve, segundo aos estudos que nós estamos fazendo. Inclusive temos uma série aqui no nosso canal, Sinais da Volta de Jesus, feita ano passado. Recomendo que vocês assistam e através dessa série vocês vão ver que o tempo está muito mais próximo do que a gente imagina. Ok? Então convido vocês a se inscrever no nosso canal, convido vocês a ativarem o sininho para terem as notificações dos vídeos que nós vamos fazer durante esse ano sobre Apocalipse e os outros diversos vídeos, né? E navegarem aí no nosso canal, que eu tenho certeza que vocês vão ser muito edificados e também vão nos ensinar, deixando seus comentários, participando do nosso grupo no WhatsApp, no Facebook também, ok? Mas hoje nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, né? Como eu disse, uma oração que fala tanta coisa em poucas palavras. A oração do Pai Nosso não pode ser uma oração feita como se fosse oração decorada, algo decorado, como uma música, que a gente decora e não presta atenção na letra. De repente a gente para pensar, olha a letra dessa música, nossa, não já aconteceu isso com você? Então, a oração do Pai Nosso está mais ou menos assim. As pessoas oram muitas vezes aquilo que está decorado na sua mente, né? E isso não é bom, porque nós devemos adorar a Deus, orar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então nós temos que abrir o nosso coração e espiritualmente nos conectar com Deus através de todas as nossas orações, ok? Então trago a vocês hoje aqui a importância de até mesmo improvisarmos na nossa oração do Pai Nosso. Exatamente, não é mudar a oração, mas você pode fazer uma oração do Pai Nosso levando 10, 15, até mais minutos, se você conseguir refletir em cada frase, conversar com Deus verdadeiramente através de cada frase que Jesus diz no Pai Nosso. Então hoje nós vamos refletir sobre isso, começando aí pela primeira frase que Jesus diz, né? Primeiramente, gostaria de mostrar para vocês por que Jesus ensinou o Pai Nosso. Porque o sistema farisaico da época, o sistema de mestres da lei, sacerdotes e tudo mais, oravam de uma maneira totalmente equivocada, fazendo orações repetidas, mostrando uns para os outros que estavam fazendo as orações, enfim. E aí Jesus ensina a maneira certa de se orar. Começa dizendo, Pai Nosso que está no céu. Essa frase tem um conteúdo riquíssimo dentro dela, porque naquela época e ainda hoje, algumas pessoas acham que Deus precisa ser adorado fisicamente. Naquela época, lá no passado, os romanos faziam seus deuses de pedras, estátuas de ouro e tudo mais. Origem
da Grécia, da Babilônia, origens pagãs. E até hoje, infelizmente, há isso. As pessoas às vezes se apegam ao amuleto, a alguma coisa para dizer que aquilo tem alguma ligação com Deus, e na verdade não. Na verdade, como diz no livro de Salmos, dirá: onde está o vosso Deus? E eu direi: está nas alturas. É lá que está Deus, e Jesus ensina isso da maneira mais clara possível. Pai nosso que está no céu. Nós temos que nos referir ao nosso Deus, chamando por Ele, né? Como se você fosse lá e batesse na porta. Deus, você vai chamar pelo nome dele e dizer onde ele está, que é nos céus. Adore a Deus nos céus. Ele continua dizendo em sinal de reverência: santificado seja o seu nome. Você se apresenta para uma pessoa e você o glorifica. É assim que tem que ser reverenciado o nosso Deus. Na continuação ele diz que venha o teu reino. Algumas pessoas falam: venha a nós o vosso reino, né? Que é a mesma coisa, tem o mesmo sentido. O que é esse reino? Que reino é esse? É o reino de Deus. E para você que fica um pouco confuso nessa parte, Jesus dizia sempre: é chegado o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, né? E esse reino é o que? É simplesmente as adequações do reino espiritual para a sua vida carnal. Você tem que viver de uma maneira estando em carne, mas como se vivesse espiritualmente. Por exemplo, o padrão do reino do mundo é o quê? Se alguém te dá um tapa numa face, você vai tentar e revidar, né? Se alguém falar mal de você, você vai falar mal dele também. Você acha que eu vou aguentar desaforo? Mas o padrão do reino de Deus é diferente. Se alguém te bater numa face, você dá outra. Ore pelos que te perseguem e pelos que te maldizem. Então tem muitas coisas que é só no reino de Deus. E esse reino de Deus é um reino totalmente diferente. Jesus nos convida a viver dessa maneira, perdoando aqueles que nos ofendem e nos pede perdão, né? 70 vezes 7 se for preciso. E é difícil para você fazer isso nos padrões do mundo, né? Ele continua dizendo: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, mostrando que a vontade de Deus é feita no céu, sempre é feita no céu. Lá tudo é perfeito, porque é o reino de Deus, é lá que a vontade dele é feita, e Jesus tenta fazer com que nós entendamos que a vontade dele deve ser feita aqui na terra tão perfeitamente como é feita no céu. Da melhor maneira possível, mais completa possível, a vontade de Deus deve ser feita aqui na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Bem, naquela época o povo costumava muito comer pão, né? O alimento do povo, principalmente dos pobres, era pão, pão e pão. Então por isso que nós vemos lá na Santa Ceia o pão. Jesus fala que ele é o pão da vida, né? Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, talvez ele seria o arroz, né? Ou o feijão. Sim, é exatamente isso. O pão era simplesmente uma simbologia para eles da época. Do mesmo jeito que ele falava de azeite, falava de cominho, de endro, colocava essas colheitas no meio das suas parábolas, não é por acaso, é porque ele realmente queria fazer semelhança ao cotidiano daquele povo. Se fosse em outro local, com certeza ele usaria outros termos para poder falar a respeito das coisas, né, que ele queria explicar. As ovelhas, por exemplo, os bodes, né, lá tinha muito isso. Enfim, então se o pão é o alimento, quer dizer, nós temos que agradecer pelo alimento sempre. E eu vejo muitas pessoas que sentam e levantam da mesa e nem se lembram de Deus. E Jesus sempre ensinava, né, fazia isso, que quando se sentava na mesa dava graças. Isso é muito importante. Nós às vezes não fazemos isso. Perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha que coisa maravilhosa, isso é reino de Deus. Se você não perdoa aquele que te ofendeu, você não vai conseguir ser perdoado por Deus. Sabe por quê? Porque imagine só, Deus todo glorioso e maravilhoso na sua glória, e você tão pequeno, tão abaixo do nível de Deus. Mas mesmo assim, se você se arrepende, Deus vira para você e Ele, sendo tão grandioso assim, te perdoa. Ele não tem obrigação nenhuma de te perdoar, mas Ele te perdoa ao olhar por sangue de Cristo, pelo sacrifício que Ele deu por nós, por tudo que Ele fez, pela reconciliação com o Pai. E aí Ele vai te perdoar. Ótimo. Agora vamos colocar outro patamar. Você e o teu irmão pecador, dois no mesmo nível,
Se Deus que é tão grande perdoa você que é tão pequeno, por que você que é no mesmo nível do teu irmão não vai perdoar ele se ele se arrepender? Pense nisso. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado por Deus. Parábola do credor incompassivo, pesquise na Bíblia. Ele vai finalizando dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Um bom exemplo de deixar cair em tentação foi Jó, né? Que o Senhor permitiu que Satanás o tentasse. Então o Senhor permitiu que ele caísse em tentação. E Jesus já clama o contrário, que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal, né? Mal que lá em Jó, o mal caiu sobre ele. Era necessário naquele momento, Jó suportou e Jó venceu, né, todas as dificuldades, mas o Senhor Jesus clama para que Deus não nos deixe passar nem pelo mesmo que Jó e nem por algo semelhante. E aí algumas pessoas já terminam falando: mais livrar-nos do mal? Amém. Mas no livro de Mateus a oração continua. Na continuação, o Senhor é glorificado. Jesus diz: porque teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória para todo sempre. Amém. Isso quer dizer o seguinte: Senhor, eu estou orando para você porque teu é o poder, teu é o reino, você pode todas as coisas, tu é a glória. Então, eu não tenho a quem recorrer se não for para o que é maior do que tudo o que há no universo. É isso que está dizendo no final da oração. Então, eu espero que você talvez consiga agora fazer a sua oração do Pai Nosso em 10 minutos, que você consiga orar o Pai Nosso espiritualmente, porque importa que Deus seja adorado em espírito e em verdade. Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui no canal Estudo Divino.